No vídeo de hoje a gente vai ter unboxing e já a análise completa da televisão que está aqui atrás, TV mini LED de resolução 8K da Samsung, modelo QN700B. Então, sem enrolar, já vamos abrir a caixa porque estou bem curioso, porque eu nunca testei uma televisão de resolução 8K da Samsung. Inclusive, vale a pena dizer que a TV aqui atrás foi enviada diretamente da Samsung pra gente. Eles emprestaram aqui de forma temporária pra gente fazer esse vídeo para vocês, mas esse aqui não é um vídeo patrocinado, então a gente tem liberdade completa para falar o que a gente quiser. Mas enfim, sem enrolar, vamos abrir a caixa e já partir aí para nossa análise. Então, pessoal, já estamos com a televisão ligada aqui atrás de mim, já testamos ela durante alguns dias e a partir de agora então a gente vai ver todas as nossas impressões em relação a ela, começando diretamente com o principal, que é com a qualidade de imagem. Como eu falei no começo do vídeo, essa daqui é uma televisão de tecnologia mini LED e essa tecnologia faz com que a televisão consiga entregar pra gente um nível de preto e um nível de contraste bem superior a outras televisões que acabam não utilizando a tecnologia de mini LED e de fato isso acaba funcionando e acaba entregando pra gente uma imagem que manda muito bem nessas duas características. Entretanto, uma preocupação que muitas pessoas têm na hora de comprar uma televisão de tecnologia mini LED é a questão do efeito Blumen, que é basicamente o seguinte, para quem não conhece. É quando você está lá assistindo uma cena bem escura, especialmente se o fundo for de fato completamente preto e na frente a gente tem ali algo mais brilhante, porque nesse momento a gente pode conseguir observar que em volta desses objetos existe um contorno de luz que não deveria existir e esse tipo de efeito é mais fácil de ser visualizado quando a gente está enxergando a televisão lateralmente, mas é algo que também pode ser visto de frente, dependendo ali da cena em questão que a gente está assistindo. E agora que a gente já sabe do que se trata o tal do efeito Blumen, como é que a TV QN700B aqui atrás se sai nessa característica? De forma geral, ela consegue entregar pra gente um bom resultado, superior, por exemplo, se comparado à televisão mini LED 4K de entrada da Samsung, que no caso seria a QN83B, então sem sombra de dúvidas nessa questão, ela consegue ser melhor se comparado a 4K mini LED de entrada da própria Samsung. De qualquer forma, devo confessar que eu esperava um pouco mais nessa questão, pois como essa televisão aqui é uma TV de resolução 8K, eu esperava que a questão do efeito Blumen fosse drasticamente reduzido se comparado a outras TVs de tecnologia mini LED da própria Samsung. Entretanto, na prática, por exemplo, se a gente estiver comparando com a QN90B, que é uma televisão de resolução 4K, um degrau abaixo dessa daqui, a sensação que eu tive é que a QN90B tem menos efeito Blumen se comparado à TV aqui atrás de mim. Então, de forma geral, ela faz um bom trabalho, mas para uma televisão 8K, eu particularmente achei que seria um pouco melhor. Então, por exemplo, se você estiver assistindo um filme que é muito escuro e aparecer coisas especialmente nas bordas, você vai sim conseguir enxergar um pouco de efeito Blumen, ou se estiver assistindo um filme que é legendado e esse filme é muito escuro, talvez você também consiga enxergar um pouco de Blumen ali ao redor das legendas. Obviamente que vocês conseguem abaixar o brilho para estar reduzindo um pouco isso. De qualquer forma, é bom, mas eu esperava um pouco mais aqui. Em relação à qualidade das cores dessa televisão, aqui ela se sai super bem, entretanto é muito importante que você utilize essa televisão o mais de frente possível para ela, porque se você começa a se deslocar muito para um lado, para o outro, você rapidamente começa a perceber que a qualidade da imagem já vai ficando mais esbranquiçada e mais desbotada. Então, para vocês terem uma outra televisão como referência, na imagem que vocês estão vendo agora, na direita é a TV 8K, que a gente está analisando aqui no vídeo,
e na esquerda é a QN83B da Samsung, de resolução 4K, televisão mais básica, vamos dizer assim, das mini LED da Samsung, que foi a televisão que eu falei ali que perde no efeito Blumen. De qualquer forma, através dessas imagens, a gente consegue ver claramente que na questão do ângulo de visão, a TV 8K fica bem distante em termos de qualidade se comparada à TV mini LED QN83B na esquerda. Então, se você é uma pessoa que leva ali em consideração o ângulo de visão, pessoalmente eu até acho que seja mais interessante ir direto ali numa QN83B ou na QN85B, que elas vão talvez ali te entregar um pouco mais de efeito Blumen, entretanto no ângulo de visão, como vocês estão vendo nessas imagens, são bem superiores. Mas o que dizer agora em relação à resolução dessa televisão? Pois como eu já mencionei anteriormente, essa TV é uma televisão de resolução 8K e muitas pessoas podem ter curiosidade se de fato faz ou não faz muita diferença em relação a uma TV 4K. Para início de conversa, eu já consigo aqui adiantar para vocês que a definição dessa televisão, quando a gente coloca um conteúdo em 8K, é muitíssimo bom e também é uma definição muito boa quando a gente coloca um conteúdo em 4K. De qualquer forma, primeiramente é bom a gente deixar bem claro aqui que pelo menos no momento em que a gente está gravando esse vídeo, a maioria dos conteúdos não estão rodando em 8K, na verdade não tem quase nada para assistir em 8K, tirando ali, por exemplo, alguns vídeos do YouTube. Ou seja, no final das contas a gente acaba não aproveitando ao máximo o fato dessa televisão aqui ter ali uma resolução 8K. O lado positivo, entretanto, é que essa televisão aqui consegue fazer um trabalho para aprimorar a qualidade da imagem. Ou seja, se você estiver assistindo ao conteúdo 4K, a televisão vai tentar aprimorar para tentar chegar a um resultado mais próximo aí a uma resolução 8K. Mas no final das contas, a questão da resolução ser em 8K, de fato dá uma diferença significativa na imagem para uma televisão 4K que justifique a gente pagar mais caro numa televisão 8K? De forma geral, eu responderia essa questão da seguinte forma. Eu diria que a depender do tamanho da televisão que você vai comprar, isso pode sim impactar na sua escolha. Por exemplo, quanto maior é a televisão que você vai comprar, mais interessante seria você estar pegando uma televisão 8K. Porque, por exemplo, uma televisão muito grande é mais fácil você observar as imperfeições da imagem e os pixels na tela, por exemplo. Então, quanto maior a televisão, mais interessante seria pegar uma TV de resolução 8K. No entanto, a televisão que a gente está analisando aqui é uma TV de 55 polegadas e pelo menos baseado nos nossos testes, na nossa experiência, em televisões de 55 polegadas, acaba não tendo assim uma diferença tão significativa de uma televisão 4K para uma televisão 8K, pelo menos baseado aqui nos testes que a gente fez aqui no canal. Inclusive a gente deu uma ligada, colocou essa televisão no lado de uma outra concorrente da própria Samsung de resolução 4K e na prática mesmo, se a gente chegasse muito próximo da televisão, a gente conseguia sim ver que a TV 8K aqui atrás de mim tem uma imagem que é mais definida. Entretanto, isso variava muito de cena a cena e só era possível de fato perceber, pelo menos na minha experiência, chegando muito próximo da televisão de uma forma que ninguém vai utilizar, sabe? Então, pelo menos nos modelos de 55 polegadas é interessante ter 8K, sim, é interessante, mas para a maioria dos usuários eu acredito que a resolução 4K já deva ser mais que o suficiente. E só para encerrar essa parte da resolução em si, a maior diferença que eu senti colocando uma televisão 8K da Samsung no lado de uma televisão 4K foi em relação à tela inicial, o menu da televisão, o sistema geral, porque comparando a qualidade e a definição da imagem utilizando a tela principal do sistema da televisão da Samsung, claramente era possível ver que a televisão 8K tinha uma imagem bem mais definida e nesse caso em particular a gente nem precisava chegar muito próximo da televisão, como eu tinha mencionado anteriormente, mesmo mais distante era sim possível observar essa questão. Inclusive vocês estão vendo aí alguma imagem nesse momento onde a gente consegue ver claramente que a TV 8K da Samsung entrega sim uma imagem mais definida. A grande questão é que essa diferença que eu estou mostrando para vocês e relatando aqui, eu consegui observar de forma mais clara, de fato, no menu inicial da televisão. Em conteúdos práticos quase não tinha diferença, eu tinha que chegar muito perto para assistir. Então, particularmente falando, em relação a TVs 8K, é aquilo que eu mencionei. Acho que talvez seja mais interessante se você está pensando em pegar uma televisão de 65 polegadas em diante, pois aí sim o impacto deve ser maior. E o que dizer em relação à qualidade sonora dessa televisão? Quando a gente estava abrindo a caixa, pegando a televisão, eu fiquei bem empolgado porque atrás dela tem 6 alto-falantes.
E quando eu vi os 6 alto-falantes, a minha expectativa foi lá em cima. Entretanto, devo confessar para vocês que quando a gente ligou a televisão, ela não atendeu às expectativas da forma que a gente esperava. A qualidade geral do som é sim boa. Entretanto, levando em consideração o preço da televisão e que tem 6 alto-falantes que aparecem ali na parte de trás, os graves da TV podiam sim ser um pouco melhores e até mesmo a altura da televisão, do volume em si, podia ser um pouco maior. Só para efeito de comparação e vocês terem uma referência, aqui no canal a gente já testou todas as TVs mini LED da Samsung de resolução 4K. E todas essas televisões mini LED de resolução 4K tiveram um som mais alto se comparado à TV aqui atrás, por exemplo. Então, no geral, ela faz um trabalho legal, mas não deve ser o suficiente para agradar usuários mais exigentes. Então, aqui sim, eu acho que é muito importante você ter ali um som de bar para estar aprimorando a sua experiência sonora. Afinal de contas, se você está pagando caro numa TV 8K, imagino que você também deve ser um pouco mais exigente em relação ao áudio em si. Ah, pessoal, também vale dizer que no áudio a televisão tem suporte para Dolby Atmos. E vamos ver agora aqui como a televisão se sai com jogos de videogame, mas antes lembrando, pessoal, se vocês ainda estão acompanhando o vídeo, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar gostei, é super, ultra, mega importante pra gente, e também dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se você de fato está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos, e lembrando que se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, querem pagar barato, aqui vai uma super, ultra dica para vocês, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca várias ofertas de vários produtos em lojas confiáveis, então sempre que aparece uma televisão com um preço legal a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar, o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Em relação a jogos de videogames, a Samsung informou no site deles que essa televisão aqui atrás tem uma taxa de atualização de 60 Hz. Entretanto, durante os nossos testes, a gente verificou que na verdade a taxa de atualização da televisão não é de 60 e sim de 120 Hz. Então sim, vocês conseguem jogar tranquilamente, por exemplo, jogos a 120 FPS. O que acaba acontecendo é o seguinte, se vocês estiverem assistindo a um conteúdo numa resolução 8K, daí sim a televisão vai ficar travada nos 60 Hz. Entretanto, se o conteúdo estiver numa resolução 4K ou inferior a isso, daí sim ela consegue rodar jogos, por exemplo, a 120 quadros por segundo, como vocês conseguem ver nessa imagem utilizando o Xbox Series X, ela aceitou todas as configurações, todas as opções, tirando ali a questão do Dolby Vision, que não está disponível nessa televisão. E também vale a pena pontuar que a televisão tem suporte para HDR, VRR e também para FreeSync. E para complementar a experiência com jogos de videogame, na parte de baixo da televisão, como vocês estão vendo, ela tem uma espécie de menu especial, onde a gente consegue ver algumas informações extras e também está fazendo ali algumas alterações rápidas. E apesar dessas características positivas da televisão, em relação a jogos de videogame, tem um detalhe aqui que pessoalmente eu gostaria de pontuar, que é o seguinte, pessoal. Durante os testes eu percebi que por algum motivo, em alguns jogos, em algumas cenas em específico, a televisão parecia que reduzia o brilho e não conseguia entregar pra gente a intensidade de brilho e de cores corretas ali na cena. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, perceba como a televisão 8K na direita, que é a televisão que a gente está analisando aqui do vídeo, tem uma imagem que é mais escura e com menos cor se comparado à televisão QN83B na esquerda, que é uma televisão bem mais barata. E quando eu vi esse tipo de cena, eu estranhei bastante. Eu até tentei mexer ali nas configurações da TV da direita, mexi na calibração, troquei a porta HDMI, recalibrei o HDR, mas essa diferença na qualidade de imagem sempre continuava em algumas cenas em particulares. Na maior parte do tempo, ela tinha sim uma boa qualidade para jogos de videogame, mas por algum motivo, em alguns momentos, como naquela imagem que a gente mostrou para vocês, tinha uma diferença drasticamente grande a favor, por exemplo, da QN83B da própria Samsung, que é uma TV bem mais barata. E eu também queria reforçar mais uma vez aqui, nessa parte onde eu falo de jogos de videogame, em relação ao ângulo de visão, porque quanto mais colorido é a imagem que a gente estava vendo, mais a questão do ângulo de visão fazia mais diferença. Então, se você é uma pessoa que está procurando uma televisão e vai jogar jogos de videogame, e você sabe que nem sempre você vai ficar ali bem retinho para a televisão, você vai perder bastante na qualidade de imagem. Então, eu pessoalmente, se fosse comprar uma televisão para jogos de videogame e eu sabendo ali que não vou ficar sempre de frente para a televisão, eu até teria a preferência, inclusive, de comprar uma televisão como a QN83B ou a QN85B. Essas televisões até vão ali ter, por exemplo, um pouco mais de efeito blooming na imagem, entretanto, no ângulo de visão, sem sombra de dúvidas, essas duas televisões
são bem superiores. Então acho que essa também é uma característica que você tem que estar levando em consideração na hora de comprar uma televisão, especialmente aqui na parte de jogos de videogame, pois como eu falei, como jogos de videogame são mais brilhantes, mais coloridos, isso acaba fazendo mais diferença na questão do ângulo de visão. Eu acho que é assim um ponto importante aí para vocês estarem levando em consideração. E falando agora sobre o visual e o design geral da televisão, como vocês podem observar, ela tem um design, um visual um tanto quanto diferente, especialmente quando a gente observa as bordas laterais da televisão, que tem ali uma série de furinhos que particularmente eu achei legal, porque dessa forma a televisão ela consegue ser diferente e ao mesmo tempo não ser muito extravagante, muito chamativa. Então, de forma geral, eu achei um visual interessante. Também vale a pena mencionar que no começo desse vídeo, quando a gente mostrou um unboxing para vocês, se vocês repararam, vocês viram ali que a televisão estava meio suja. Entretanto, mais uma vez, eu destaco que essa televisão é uma TV que provavelmente passou por outros canais, outros sites que analisaram, então por isso que ela estava ali um pouco suja na parte de trás, mas não deve acontecer com vocês que vão comprar aí uma televisão lacrada, por exemplo. Também queria destacar o fato de que a televisão é bem pesada, mesmo nesse modelo de 55 polegadas, então se vocês forem abrir essa televisão, monta ela, seria interessante ter pelo menos 2 pessoas para facilitar na montagem. Uma outra coisa que eu acho legal de mencionar em relação à TV é que ela vem com One Connect, e para quem não sabe, o One Connect é basicamente uma caixinha externa que fica à parte da televisão, e é nessa caixinha onde ficam todas as conectividades. Então, por exemplo, se eu vou conectar ali algum videogame na porta HDMI da televisão, o HDMI em si não fica atrás da televisão, e sim nessa caixinha externa onde ficam as conectividades. Inclusive a gente consegue pegar o One Connect e colocar na parte de trás da televisão, atrás do suporte de mesa, como vocês estão vendo aí na imagem, mas a televisão também vem com um fio bem maior, e dessa forma vocês podem estar posicionando o One Connect em algum outro local ali do seu ambiente, caso vocês prefiram. E sobre as conectividades da televisão, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e a televisão tem suporte para HDMI eARC, Wi-Fi Dual Band e também para Bluetooth. Sobre o sistema operacional, aqui a gente está utilizando o sistema Tizen, que é um sistema aí que já está há bastante tempo no mercado, é bem completo em termos de aplicativo, tem assistente de voz da Google, a Alexa ou então a própria da Samsung, caso vocês prefiram, e de forma geral é um sistema que funciona bem. Em relação à fluidez do sistema operacional, de forma geral ele funciona super bem, tem sim momentos onde a gente sente que poderia ser um pouco mais rápido, mesmo se tratando de uma televisão 8K, mas de forma geral acredito que não deva ser uma preocupação para vocês. E qual é o resumo então final que a gente pode fazer em relação à TV? Será que vale ou não vale a pena estar comprando ela? Mas mais uma vez, lembrando, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Assim que essa ou qualquer outra televisão aparecer com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre vai avisar para vocês através dos nossos grupos do WhatsApp e Telegram. Se você ainda não faz parte, o link vai estar aqui embaixo, é de graça para entrar. E mais uma vez lembrando, não esqueçam de dar gostei no vídeo se gostam aqui do conteúdo, e também olha aqui embaixo, confirma se você realmente está inscrito no canal para não estar perdendo aí os próximos vídeos. De forma geral, em relação a essa TV, a sensação que eu tive foi de que a Samsung tentou fazer uma TV de resolução 8K pelo menor preço possível para ser ali uma televisão mais acessível, e de certa forma ela conseguiu. Pelo menos na data que eu estou fazendo esse vídeo, a TV aqui atrás tem loja vendendo aí o modelo de 55 polegadas por R$ 5.999, que pode ser caro, né? No caso é caro, mas para o mercado de TVs 8K é sim uma TV aí com preço bem interessante, e no caso do modelo de 65 polegadas está custando aí mais ou menos 8 mil e alguma coisa na maioria das lojas, que eu também sei que é caro, mas para o mercado de TVs 8K tá bem ok, vamos dizer assim. E além disso, em períodos de promoções, a TV até pode aparecer por preços inferiores a esse que eu mencionei. De qualquer forma, a grande pergunta que você tem que se fazer aqui é o seguinte: será que vale a pena comprar uma televisão de resolução 8K e perder em outras características, como por exemplo no ângulo de visão e na qualidade do áudio que eu mencionei aqui nesse vídeo? Se o 8K por acaso é muito importante para você e você aceita perder a qualidade dessas características, então sim, diria que vale a pena. Agora, se você não quer perder no ângulo de visão, não quer perder na qualidade do áudio, nesse caso então eu acredito que as televisões mini LED da própria Samsung de resolução 4K devam ali te entregar uma experiência que até te agradem mais
por exemplo. E se você quer muito uma televisão de resolução 8K de fato, eu pessoalmente tentaria já ir direto para a televisão QN800B da Samsung, que apesar de ser uma televisão que a gente ainda não testou, é uma televisão de resolução 8K também, que está um degrau acima dessa e com certeza vai entregar um áudio bem superior e um ângulo de visão bem superior. Então, pelo menos é dessa forma que eu vejo a situação em relação a essa TV. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram, não gostaram do vídeo? Se alguém aí já tem essa televisão, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua experiência, para estar complementando esse vídeo, falando se vocês concordam, discordam da gente, ou se tem algum detalhe que a gente esqueceu, por exemplo. E mais uma vez lembrando, contamos aí muitíssimo com o apoio de todos vocês. De forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!